Olá, bom dia. De novo, estamos aqui vendo mais um slide, mas hoje estamos aqui para falarmos sobre xenofobia e diversidades culturais. Não é mesmo, rapaziada? Não é mesmo? Então, nosso grupo aqui, você já sabe quem são os melhores aqui da sala. Eu não tenho nem sem dúvidas em querer falar isso. As pessoas que contradiziam, que, sei lá, eles vão cair da escada. Tudo bem. É, E que hoje é sexta-feira, podemos se alegrar, né? Graças a Deus. Eu tô ali sentado ali atrasinho ali, vocês estão me vendo, pô, sou muito gostoso, eu sei. Mas não é disso que eu quero falar, só quero que seja grato a todos nós e que o Deus ilumine o caminho de cada um e todo mundo vai achar R$ 100 quando for pra casa. A xenofobia é o nome que utilizamos em referência ao sentimento de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras ou por serem enxergadas como estrangeiras. Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do grande fluxo de migrações que tem acontecido. A xenofobia é manifestada contra diferentes grupos em todo o planeta. Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos têm sido alvo de grande preconceito, assim como os mexicanos e latinos, em geral nos Estados Unidos. No Brasil, também se vivencia esse problema, principalmente contra os imigrantes venezuelanos e haitianos. A xenofobia pode ter como alvo não apenas pessoas de outros países ou regiões, mas de outras culturas, subculturas, sistemas de crenças ou características físicas. O medo do desconhecido pode ser mascarado no indivíduo como aversão ao ódio, gerando preconceitos. Do grego, o termo xenofobia é formado por dois termos: xenos, que significa estrangeiro, estranho ou diferente, e phobos, medo. Assim, xenofobia pode ser traduzida literalmente como o medo do diferente. É um termo usado, como o próprio nome indica, desde a antiga Grécia. No entanto, com a globalização, este fenômeno passou a ganhar maiores proporções, porque temos o acesso à internet e ao conhecimento de muitas culturas e costumes ao redor do mundo. Mesmo com esse amplo acesso, algumas culturas acabam sendo consideradas superiores a outras. Além disso, tivemos também a evolução dos meios de transporte, fazendo com que cada vez mais os países ricos recebam imigrantes de outros subdesenvolvidos, causando um choque cultural e um aumento nos casos da xenofobia. As principais causas da xenofobia é falta de conhecimento histórico sobre os povos culturais, já que em muitos países o ensino das histórias de outros lugares é muito superficial ou simplesmente não existe. Um sentimento de superioridade em relação a outros povos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e à responsabilidade de tecnologias. Medo da concorrência de mercados de trabalho, o que muitas vezes é um erro, pois muitos deles trabalham em funções desprezadas por moradores locais, em entrega, lavagem de carro, faxina e muitas outras coisas. A ideia de perder sua identidade cultural com a chegada de pessoas com culturas diversas. Para muitos, a entrada daqueles com culturas diferentes dentro de seu país pode fazer com que a identidade cultural corrente seja deixada de lado pela adoção de novos hábitos e gostos culturais. A xenofobia é a aversão ao que é estrangeiro, ao que veio de fora, uma visão etnocêntrica. Por partir da sua própria cultura para estabelecer uma hierarquia cultural, né, óbvio, tende a ver estrangeiro como alguém inferior em hábitos, costumes, religião e outros aspectos culturais, o que resulta daquela aversão ao que veio de outro lugar e é, portanto, inferior ao que já habitava ao lugar de referência. Na América, os Estados Unidos é o país com mais casos de xenofobia, de forma que dificulta a entrada dos imigrantes. O imigrante, ele pode ser coagido por diferentes atitudes de diversos tipos, que no caso é o desrespeito às suas crenças, aos seus hábitos, sotaque, aparência física, condição socioeconômica e diversas outras coisas. Basicamente, eles são julgados por tudo, só por serem imigrantes, né? Ok. Desde o atentado de 11 de setembro, que é o preconceito contra os árabes, também ganhou força nos Estados Unidos.
E é muito comum que parte da população estadunidense associe a cultura árabe ao terrorismo e à intolerância. Na Europa também se destaca quando o tema é xenofobia, porque ela tem bastante. Mesmo que os países europeus criminalizem e levem a sério os casos de discriminação, eles continuam a ocorrer e ganharem ainda mais força recentemente. Com a Primavera Árabe, conjunto de revoluções no norte da África e Oriente Médio, muitos conflitos eclodiram, dando início à maior onda imigratória desde a Segunda Guerra Mundial. Refugiados árabes e africanos começaram a chegar em peso, a ponto de muitos países europeus se negarem a receber essas pessoas, negando até mesmo a ajudar. Gente, que absurdo, né? Com o choque cultural, uma onda de violência tomou vários países, causando a morte de locais e estrangeiros. O Brasil ele foi conhecido por ser um país que recebeu muitos imigrantes de diversos países com diversas culturas, mas sem graves demonstrações de xenofobia. No entanto, essa situação acabou mudando, ao decorrer das décadas, especialmente com os imigrantes de origem africana e latino-americana. Uma pesquisa que foi realizada pela Organização das Nações Unidas em 2022 afirma que os imigrantes estrangeiros no Brasil sofrem diversas violências. Só que essas violências, essas agressões, não são cometidas apenas pela população, porque a população fazia isso, mas também pelas instituições públicas e privadas. Bom, devido a isso, esses imigrantes, eles sofriam bastante violências porque as pessoas não aceitavam eles, além da violência, que no caso era abuso sexual, assassinato, prisão, essas coisas, eles também tinham muita dificuldade em ter acesso à documentação, saúde pública, trabalho, moradia, essas coisas. E as principais vítimas, dessa xenofobia eram os imigrantes, como eu falei, só que eram os imigrantes de origem africana, os haitianos e os venezuelanos. Bom, um ato xenofóbico também que está hoje em dia super acontecendo é o ódio aos nordestinos, que é um ato, sim, de xenofobia contra um grupo originário do próprio país e acontece principalmente nos estados da região sudeste e sul do Brasil. A aversão à população da região tem origem no deslocamento do nordestino para cidades como São Paulo e também Rio de Janeiro, que é em busca de melhores condições de vida, trabalho, saúde, essas coisas. Assim como no preconceito cultural e na falta de conhecimento sobre os estados do Nordeste. Existem dois tipos de xenofobia: a xenofobia do imigrante e a xenofobia cultural. A xenofobia do imigrante envolve a rejeição das pessoas em que o indivíduo xenófobo acredita não pertencer à sociedade. Essa rejeição pode envolver religião ou nacionalidade e pode levar à perseguição, à hostilidade, à violência e até ao genocídio. Já a xenofobia cultural, ela está relacionada à rejeição a objetos, tradições ou símbolos que estão associados a outro grupo ou nacionalidade. Isso pode incluir idioma, roupas, músicas e outras tradições associadas à cultura. A diversidade cultural significa compreender a humanidade como um imenso conjunto de culturas, cada uma dotada de um contexto histórico e uma tradição valiosa. Isso significa não valorizar uns acima dos outros, ou fingir que uns são mais avançados e outros mais atrasados, mas simplesmente diferentes. O conceito de diversidade cultural entra em conflito com a xenofobia regional, pois é muito utilizado gírias preconceituosas com as pessoas que moram no Nordeste e no Norte. O próprio uso do termo nordestino também pode ser visto como xenófobo, dependendo do contexto. Quando se fala do nordestino, também já é uma generalização, porque existem vários estados dentro do Nordeste, várias culturas. Pessoas que vêm do Sul ou do Sudeste, muitas das vezes, têm uma imagem preconceituosa com o nordestino, seja sobre a sua forma de trabalho, de falar, sua postura ou até mesmo sua alimentação. E isso é resultado do encontro de culturas diferentes e do medo dessas culturas serem uma ameaça.
Ou seja, contraria tudo o que diz na diversidade cultural, porque para a diversidade cultural, ser diferente não significa ser mais atrasado ou mais avançado. Somente se tem uma cultura diferente nesse imenso conjunto de culturas. É importante reconhecer a pluralidade e a diversidade cultural para incluí-la na história e poder lutar por dignidade, respeito e qualidade de vida para esses povos. Além disso, é preciso promover a tolerância cultural, de modo que todos possamos conviver juntos e exercitar a cidadania de forma justa e igualitária. Temos uma cultura tão vasta que é impossível não entrar em contato com o diferente, e precisamos procurar enxergar o diferente como algo que também merece respeito, bem como merece viver e se expressar, tanto quanto os que vivem e se expressam como nós. A diversidade cultural é tão importante que ganhou uma data própria para a celebração. No dia 21 de maio comemora-se o Dia Mundial da Diversidade Cultural. Foi inserido no calendário mundial pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A data representa a oportunidade de buscar a valorização da cultura e das suas diferentes formas de expressão, promovendo a reflexão para a necessidade de valorizar a diversidade e promover uma sociedade inclusiva. A diversidade cultural no Brasil é uma riqueza inestimável que reflete a miscigenação de povos, etnias e tradições ao longo dos séculos. Neste vasto território, encontramos uma fusão de culturas indígenas, africanas, europeias e de tantos outros grupos étnicos que contribuíram para a formação dessa identidade única. Essa diversidade se manifesta nas artes, na culinária, nas festividades, nas religiões e nas tradições regionais, criando um mosaico cultural rico e fascinante. É essencial valorizarmos e respeitarmos essa pluralidade, reconhecendo-a como parte fundamental da identidade nacional e promovendo a inclusão e o diálogo entre diferentes culturas, para construirmos uma sociedade mais justa e harmoniosa. Mais novo, mais novo, mais novo, mais novo, mais novo. Puta que pariu! Roberto, não é pra botar essa parte, já que falei já.